Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a progredir através deste livro de Romanos. Paulo já apresentou esta salvação disponível aos todos. Justificação pela graça por meio da fé. A justiça de Deus. Isso é a mensagem de Paulo. Disponível aos judeus, também gentios. Eles têm oportunidade igual para receber. Então, mas entramos esta outra parte deste livro, capítulo 9 a 11, que fala sobre Israel durante esta era da igreja, porque Deus rejeitou Israel, porque Israel rejeitou Cristo. Eles são rejeitados hoje, no nosso dia. Colocaram a lado. Mas não está a dizer que nenhum judeu pode ser salvo. Mas Deus está a tentar alcançar o mundo através da igreja agora. Nos dias atrás, sim, os judeus. Nos dias futuros, há de ser judeus novamente. Mas agora, a igreja. A igreja. É necessário entender isto. Então, mas durante esta era nossa, a idade da igreja, eles têm a mesma oportunidade de ser salvo individualmente, como qualquer outra pessoa neste mundo. Okay? Mas agora é necessário confiar em Cristo para ser salvo. O judeu não tem a vantagem durante a nossa dia, simplesmente a vantagem é que ele já tem conhecimento de Deus, porque ele recebeu a lei, os profetas, a palavra de Deus, estas coisas. Mas ouvi um homem dizer uma vez, a terra na cruz é nível. Todos nós chegamos lá na cruz como pecadores, precisando de ter um Salvador. Então, mas Paulo falou durante Romanos capítulo 10 sobre este Evangelho, mas também ele estava a dizer o desejo do coração dele era a salvação de Israel. Mas a razão que eles não receberam Cristo, eles procuraram justiça, a sua própria justiça, não a justiça de Deus. Então, eles não receberam esta justiça de Deus. Está a ver, não? Porque é necessário receber isto por fé, mas para receber por fé é necessário chegar a Cristo como um pecador precisando de ter Salvador. Quando uma pessoa está a tentar procurar a sua própria justiça, ele não vai chegar a Deus como um pecador precisando de ter Salvador. Isso é uma grande dica, porque muitos gentios também têm este problema. Também muitos com dom de ser cristão têm este problema de orgulho, soberba. Eu sou uma boa pessoa melhor do que outros, mas isso não é salvação, isso não é nada. Se está a pensar, mas a minha própria justiça é suficiente, precisa de ser salvo para ter a vida eterna. Não tem a vida eterna por este pensamento. Não, isso não é bíblico. Não, a minha justiça não é nada. Marco um pecador, mas sou pecador salvo. É isto. Então, eu já tenho que ver o homem, mas já falamos muito sobre estas coisas. Então, entramos no capítulo 11, já lemos versículo 1, mas vou ler novamente para dar-nos um pouco o contexto de hoje. Digo, pois, Romanos capítulo 11, versículo 1, digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo, porque eles foram colocados ao lado. Eles são povo rejeitado agora. Mas não para receber Cristo, mas como país. Eles ficam em escuridão,
em trevas, como homem cego que não pode ver Cristo. Eles continuam este dia desta maneira. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, ele disse não, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Já falei sobre isto, que isso é uma prova que Paulo estava a falar sobre Israel segundo a carne. Também podemos examinar muitas escrituras. Para mim, um crente, mas antes da minha salvação, como descrente, a necessidade da minha vida era um novo nascimento. Receber Cristo. Salvação é a mesma coisa. Mas, no futuro, Israel, como filho, vai ser restaurado. Por dizer, eles vão nascer de novo também. Não? É como isto. É um pouco interessante. Não? Então, mas Paulo diz que eu sou judeu também. Mas então ele continua em versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, então, mas primeiramente, ele está a dizer que Deus não rejeitou o seu povo. Está a mostrar-nos que Deus tem plano futuro para o povo dele. Ele não rejeitou o povo dele. Devemos entender isto. Ele tem plano. Então ele começou a citar uma passagem de Elias. Por quê? Porque ele vai usar este exemplo de Elias para os judeus hoje no nosso dia, mas também com aplicação futura, profética também. Então vamos considerar isto, ok? Mas a Escritura, meio de versículo 2, diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Uma oração de Elias com Deus Pai. Mas ele estava a dizer, este povo é muito mau, louvando deuses falsos, mataram os teus profetas, homicídios, derribaram os teus altares, eles destruíram os altares de Deus verdadeiro para louvar deuses falsos. Mas Elias, ele trabalhou naquele dia. Ele diz que ele está a perseguir mim também. Mas vou dizer isto. Vamos ler primeiramente Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. E versículo 17 e 18. A Bíblia diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 3 anos e meio. 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Este profeta tinha ligação de comunicação direta com Deus. Ele orou. Deus fechou os céus 3 anos e meio. Ele orou contra este povo de Deus. Algumas vezes nós pensamos, esta aflição é contra mim. Mas é verdade, mas ele enviou esta aflição àquele povo por causa da desobediência deles. De uma forma de julgamento contra aquele povo. Ele orou contra aquele povo. Ok, cuidado. Temos pessoas que estão a sofrer neste país muito. Estou a entender isto. E não estou a dizer que por causa disto, este povo está a desobedecer Deus. Por
Por ser isto, cuidado com algumas coisas da cultura. Este curandeiro, cristãos quer ir ao curandeiro durante a noite como Nicodemos, para não ser visto durante o dia abertamente. Cuidado. Por isso é resaltado isto, mas todos nós temos a oportunidade e também entendemos nas Escrituras que algumas vezes coisas más vão acontecer à pessoa só para Deus ser glorificado. Eu não posso explicar todas as coisas, mas vou dizer isto: a vida eterna é uma coisa certa por receber Cristo. E receber Cristo e a vida eterna é muito mais com riquezas, com a vida abundante, mais do que qualquer coisa desta vida agora. Então, o que vai fazer com Cristo? Vai tomar a decisão para receber ou quer rejeitar Cristo? Vai confiar na Bíblia ou vai ao curandeiro durante a noite? A escolha pertence a ti. Mas eu sei o que é a escolha correta. Para mim também é necessário procurar Deus. É isto só. Deve entender isto. Elias, ele orou contra Israel. Contra Israel. Mas vamos ler também 1 Reis, capítulo 19. Está a falar sobre Elias naquele dia. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler versículo 10. Vamos ler o que este povo fez naquela altura. 19, versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei buscando a minha vida para me tirar. Também, versículo 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirar. Isso foi um desejo profundo do coração de Elias, para o povo arrepender e servir Deus. Ele disse: o meu Deus, se é necessário matar este povo por causa desta desobediência, para provocar aquele povo para arrependimento, para conhecimento de ti. Ele sabia estas coisas foram necessárias. Ele fez esta oração com Deus contra Israel. Mas ele pensava que ele era o único profeta. Vamos ler mais novamente em Romanos e vamos voltar a 1 Reis, capítulo 19. Mas, primeiramente, Romanos, capítulo 11, novamente. Romanos, capítulo 11. Vou continuar por ler versículo 4. A Bíblia diz: mas que lhe diz a resposta divina? Ele diz que eu sou o único profeta. Deus disse: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Baal era Deus falso, hein? Mas, novamente, 1 Reis, capítulo 19, vamos ler versículo 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Uma maneira para louvar este Baal. Mas ficou 7.000. Uma pessoa quer dizer: mas muitos. Não, era pouco. Mas ficaram poucos fiéis naqueles dias. Também com Elias. Ele pensava que eu sou o único, mas não era o único. Houve muitos outros também, mas simplesmente
Paulo, está a tentar mostrar-nos uma coisa. 7.000 pode parecer, desculpa, muito, mas é pouco com comparação de todos em Israel. Paulo, por escrever isto em Romanos capítulo 11, está a tentar mostrar há muitos de Israel, o país segundo a carne, o país físico, mas só pouco que receberam Cristo. Ele está a dizer que há alguns homens verdadeiros israelitas neste dia, mas não muitos. Vamos ler, hein? Vamos voltar mas vamos ler primeiramente Isaías, capítulo 1. Vou voltar a Romanos, capítulo 11, novamente, mas Isaías, capítulo 1. Quero ler versículo 9 e 10. 9 e 10. A Bíblia diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, este 7.000 também, no caso de Elias, já como Sodoma, seríamos e semelhantes a Gomorra, cidades destruídas por infidelidade deles. Ouve, está a dizer que alguns fiéis estavam prevenindo o Senhor de destruir Israel. Ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, o povo de Gomorra. Ele diz que este povo é Sodoma e Gomorra. Muitos querem pensar, Jerusalém, povo fiel, os judeus, grande povo de Deus. Não, só este remanescente. A maioridade de Israel deixaram Deus, negaram Deus por procurar outros deuses falsos, mas também com pecado como Sodoma e Gomorra. É isto? Cuidado! Deve procurar aprender esta escritura para achar quem realmente é um cristão verdadeiro. É qualquer que reza na igreja? Cuidado. Ok, vou ler versículo 4 novamente. Romanos capítulo 11. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens como remanescente de Israel, no Velho Testamento, vivendo abaixo da lei também, que não dobraram os joelhos a Baal. 5 e 6 também. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição de graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. E de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Mas ele está a fazer uma comparação de ser uma parte, uma eleição de graça que não é a eleição das obras. Esta eleição do Velho Testamento não é feita de graça. Mas agora ele está, nesta passagem, versículo 5, segundo a eleição da graça, está a falar sobre judeus, nesta altura, que receberam Cristo. Eles são diferentes do que os judeus físicos, ok? Que o contexto desta passagem, Paulo está a falar sobre o que está a acontecer com os judeus. Mas, versículo 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Paulo está a falar, mas ele está a dizer que há uma eleição segundo graça. Os judeus que acreditaram em Cristo, da mesma maneira em que houve uma eleição, por ser, chamado isto, ou por ser remanescente, de 7.000 no dia de Elias. Outro quer dizer mais, esta eleição é o crente, mas algumas vezes vai achar esta terminologia na Bíblia, o eleito, referindo-se a um crente.
Vamos ler Romanos, capítulo 8 também. Já falamos sobre esta predestinação. Deus predestinou um crente antes da fundação do mundo. Isso não está a dizer que eu fui salvo pela predeterminação de Deus. Não! A pessoa em Cristo foi predestinado para ser conformado à imagem de Jesus Cristo, mas também pela adoção, para ser filho de adoção. Antes da criação do mundo, mas está a dizer que qualquer pessoa que receberia Cristo seria uma parte deste grupo predestinado. E como isto, é necessário entender isto. Romanos capítulo 8, vamos ler, e versículo 29. Porque os que de antes conheceu também os predestinou para serem conformes, não salvação, conformes à imagem do seu Filho, a pessoa em Cristo. Eu fui predestinado em Cristo. É mais importante entender isto. Em Cristo, Ele fez este plano. Simplesmente eu afiliei-me com este grupo por receber Cristo. É isto. É simples, mas algumas vezes vai achar a Bíblia no Novo Testamento chamando sobre esta eleição. Outro quer duvidar dizendo, não, esta eleição deve ser o mesmo povo através da Bíblia. Não é como isto. Vou mostrar isto também. Vamos voltar a Romanos capítulo 11. Não estou a falar fora de dois lados da minha boca, não. Vamos examinar as Escrituras. Vamos examinar estas. Romanos capítulo 11, versículo 4, versículo 5, novamente. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ok, esta eleição da graça é um uso desta palavra eleição, mas neste contexto é judeus salvos. Diferente do que todo Israel. Mas vamos ler o versículo 28 do mesmo capítulo. A Bíblia diz: assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Achamos esta palavra eleição novamente. Neste caso, versículo 28 está a falar sobre Israel como nação. Diferente do que versículo 5. Deve entender isto. A mesma palavra, simplesmente, eleição está a dizer que eles foram escolhidos. Eu sou um crente escolhido de Deus em Cristo para ser conformado à imagem dele, mas também para ser adotado na família dele. Sou a minha eleição sendo crente. Mas também achamos esta eleição segundo graça, que é os judeus, no contexto, os judeus que receberam Cristo como remanescente, o povo que ficou fiel de Israel. É isto. Mas também, versículo 28, estamos a achar este grupo do eleito, que tem referência a Israel como país, como nação. Deve entender estas diferenças, ou vai ser muito confundido. Está a ver, hein? Então, mas é muito importante reconhecer estas coisas. Mas eu sou eleito também em Cristo. Em Cristo. Então, vou ler, é uma eleição de Israel que consiste dos judeus, isto é, versículo 5, que consiste dos judeus que confiaram em Cristo como Salvador deles e são uma parte do corpo espiritual da igreja. Está a ver? Eles são uma parte deste corpo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. A Bíblia diz, versículo 9, capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Desculpa. É fácil para ti, hein? Mas a graça do Senhor, Ele deu-me a graça. A graça é uma bênção que não é merecida, desculpa. Mas isso é o que eu recebo em Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 2. Bom versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É um bom versículo, bom passagem, versículo 8 e 9. Para usar por evangelizar outro, para tentar dar explicação de salvação, porque é muito claro, as minhas obras não pertencem à minha salvação. Não vou ganhar a salvação por viver bem, por tentar viver bem. Hein? Está a ver. É muito necessário entender isto. Então, segundo esta eleição de graça, vou ler novamente o que eu tenho escrito aqui. Profeticamente, estes versículos demonstram também que será uma remanescente dos judeus que serão salvos por perseverar até o fim do período da tribulação. Vai ser gentios também que vão passar também através daquele período, depois da igreja ser arrebatada. Mas a coisa diferente, hoje no nosso dia, novamente vou dizer isto, os judeus e os gentios são no nível igual para aproximar a Deus através de Cristo. No futuro, depois da igreja ser arrebatada, a maneira para gentios ser salvo é através dos judeus. Está a ver, hein? Ok. É necessário entender estas coisas. Então, vamos continuar. Romanos capítulo 11, versículo 7. Romanos capítulo 11, versículo 7. A Bíblia diz: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Este eleito também, nesta passagem, é os judeus salvos. E os outros foram endurecidos. Ok, mas vou dizer isto também. Vai achar esta palavra eleito antes de Romanos através dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Israel. O país físico. É necessário entender isto também. Esta graça de que Paulo está a escrever não foi revelado naquela altura. Foi dado a Paulo. Então ele escreveu estes segredos, mistérios de Deus. Mas, versículo 7, novamente. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. Mas o que Israel buscou? Vamos ler Romanos capítulo 10, mais uma vez, já? Romanos capítulo 10, vou ler novamente, versículo 1 a 3. A Bíblia diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Elas buscavam justiça, mas a justiça delas, não a justiça de Deus. Já falamos muito sobre isto. Hein? Os eleitos entenderam que a sua justiça não era nada. Por fé, eles receberam, pela graça, por meio da fé, eles receberam esta justiça de Deus. A justiça requerida para me ter entrado lá no céu. É necessário ser perfeito.
A justiça de Marco não vai alcançar isto. Não é quase perto. Não. Eu, antes de receber Cristo, eu estava muito longe de Deus, com a minha justiça. Eu não estou a tentar glorificar Marco. Eu sei bem quem é esta pessoa. Marco é mau. Mas com Cristo, eu recebi a justiça de Deus. Israel eles buscavam justiça, mas eles não alcançaram, só aqueles que procuraram pela fé a justiça de Deus. Está a ver, não? Então, mas os eleitos o alcançaram. Vamos ler Romanos capítulo 3. Já falamos sobre estas coisas, simplesmente vou rever estas coisas um pouco. Mas Romanos capítulo 3, versículo 22. A Bíblia diz: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, mas a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. É a única maneira para receber, o único caminho ao céu é Jesus. Ele é a única pessoa que viveu uma vida perfeita, que morreu no meu lugar para dar-me esta salvação. Está a ver, não? Então, mas Romanos capítulo 11, já li um pouco, mas eu quero mostrar-te diferenças nesta passagem para dar-te entendimento claro, ok? Pois que o que Israel é Israel segundo a carne, o país, a nação de Israel. O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos, os salvos judeus de Israel, eles o alcançaram. E os outros, estes outros são Israel incrédulo, que rejeitam Cristo. É isto, estes 6 grupos. É necessário para entender bem esta passagem. Mas também, no fim deste versículo, e os outros foram endurecidos. Eles alcançaram justiça, mas só aqueles que acreditaram em Cristo receberam a justiça suficiente, esta justiça de Deus, e os outros, a Bíblia diz, foram endurecidos. Por quê? Mas porque eles não tinham coração humilde para aproximar a Deus, confessando a culpa deles. Eles, pela soberba, a sobreza deles, por isso, eles pensavam que eu sou uma boa pessoa, melhor do que outros. Cuidado! Muitos cristãos, não sei o teu caso, não é a minha obra julgar o teu coração. Isso pertence a Deus. Simplesmente vou dizer isso, é necessário ser honesto com Deus. Ele sabe bem o teu coração. Sim, Ele quer salvar-te. E se você ainda não confiou só em Cristo para a salvação, é isto. É como isto. Então, o problema não era que eles não podiam ver Cristo, eles não queriam ver Cristo. É grande diferença. Vamos ler Joel capítulo 12. Joel capítulo 12, quero ler versículo 37 a 42. A Bíblia diz: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías capítulo 53, versículo 1, já lemos isto. E a quem foi levado o braço do Senhor. E por isso não podiam crer. Então, Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não venham com os olhos e compreendam
no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse, 41, Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos príncipes creram. Mas é pouco interessante. Elas não podiam crer, versículo 39, mas alguns delas creram. João Calvin, ele vai ter problema com aquela passagem. Mas vou dizer isto. Mas, desculpa. No início, elas rejeitaram Deus. No fim, Deus cegou os olhos delas. Deus não chegou para endurecer o coração delas no início. Primeiramente, elas tomaram o primeiro passo para rejeitar Cristo. Então, elas ficaram endurecidas por Deus depois do primeiro passo. Está a entender isto? É muito importante entender isto. Deus quer ajudar-nos, mas a pessoa que não quer Deus, ele vai deixar aquela pessoa também. Por isso, ele vai operar de uma maneira mal daquela vida para endurecer o coração. Iniquidade está a crescer muito hoje no nosso dia, deste mundo, em todo o mundo. Por quê? Deus está a deixar estas pessoas. Elas rejeitaram Deus, então Ele está a rejeitar-lhes também. Isto está a acontecer hoje, no nosso dia. Então, vamos continuar, versículo 8, Romanos, capítulo 11. A Bíblia diz, como está escrito, eu estava a falar sobre isto, eu continuo usando a minha palavra. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Então, mas vamos ler Isaías, capítulo 29. Isaías capítulo 29, vou ler versículo 10 e 11. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Está a ver esta citação, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos príncipes videntes. Por isso, toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não posso, porque está selado. Então, é triste, como um livro selado. Eles estão a continuar até hoje. Mas vou dizer isto, Deus deixou Israel, vamos ler isto também, pela incredulidade deles, mas também Ele vai deixar os gentios pela mesma razão. E hoje, no nosso dia, Ele vai voltar e os judeus vão receber Cristo na segunda vinda dele. Vai acontecer. Mas o crente deve ficar fiel agora até este arrebatamento. Porque mas se uma pessoa não vai ficar fiel, vai ser o fim da igreja, a morte da igreja. Mas a igreja não vai morrer, não é possível. João não morreu, mas ele morreu fisicamente. Mas Cristo falou com ele no fim do livro de João sobre a falta de morte dele, uma figura da igreja. Por quê? Porque a igreja tem vida eterna. Não é possível a igreja morrer. Mas estes judeus, agora, eles não sabem as Escrituras. Eles têm problema em entender quem é Cristo. Vamos ler Isaías, capítulo 9. Por exemplo, vou dar-te exemplos só. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado
Mas é um filho, hein? Um filho. Menino, nasceu. Filho se nos deu, é Cristo, é Cristo. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. Estes são os nomes deste filho. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, ele é chamado Deus. Um filho, hein? Pai da eternidade. O filho é chamado Pai também, hein? Príncipe da paz. Mas por perguntar ao judeu, o que é esta pessoa neste versículo? O que é referido neste versículo? Ele vai, muitas vezes, responder dizendo, Rei Ezequias. Por quê? Porque os olhos dele são cegos para não ver a verdade. Eu ouvi uma história, um homem que foi ao mesmo instituto bíblico de que eu participei também. Ele foi a Israel, orando sobre ser missionário a Israel. Então ele chegou lá. Ele estava lá com outro missionário. Este missionário perguntou como é possível achar um bom Velho Testamento hebraico para distribuir, porque ele já distribuiu Velhos Testamentos lá naquele país. Mas depois de distribuir, ele achou que os rabis naquele país perguntou às pessoas que imprimiram estes Velhos Testamentos, pedindo elas tirar Salmo capítulo 22 e Isaías capítulo 53. Então ele estava a distribuir estes Velhos Testamentos sem Salmo 22 e Isaías 53. Por quê? Porque aqueles capítulos falam mais sobre a crucificação do que qualquer outra passagem do Velho Testamento. Eles não queriam o povo deles ser confundidos por ler estas passagens. Eles são cegos. Já vimos 28. Do respeito de Evangelho, vamos ler também novamente. Eles são inimigos. Mas, do respeito das promessas, eles são os eleitos. Então, eles têm futuro. Mas agora ainda não chegou este futuro período deles. Hein? Estamos a viver agora. No período da igreja. Está a ver? É mais importante entender estas coisas de Israel. Eles são cegos hoje. Eles vão ficar até que dois testemunhos do livro de Apocalipse, Moisés e Elias, aparecem novamente, mas também este outro grupo, este 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, desculpa, eles vão ficam cegos até aquele dia. É um período futuro, este período chamado, tribulação, o tempo da aflição de Jacó, Israel, mesma pessoa. Hein? Vamos continuar. Romanos capítulo 11, novamente. Hein? Vou ler versículo 11 de novo. Romanos capítulo 11, versículo 9 e 10. E daí diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha. Mas uma mesa deve ser um lugar de revigoramento, ou pode ser sustento, para dar força à pessoa. Mas Davi diz, torna-se-lhes a sua mesa em laço. Pode ter referência ao templo também, mas eles não têm templo agora, eles não têm mesa de pau dentro do templo. E em tropeço
por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem. Já vimos que Tiago, ele orou a Deus contra Israel. Mas esta palavra de Deus é contra Israel também. Israel desobediente. No dia de eles, houve remanescente. Ou remanescente segundo a graça. Os judeus que estavam a aceitar Cristo. Mas o resto são o povo infiel, sem Deus. Tentando ler um livro selado. Com olhos cegos, ouvidos que não conseguem ouvir. Está a ver, hein? Espero que está a ver. Estou a dar-te a verdade, hein? 10, novamente. Endureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então, mas é uma palavra contra Israel, para ficar fraco. Então, é uma citação de Salmo, capítulo 69. Paulo está a citar Isaías e Salmo muito neste capítulo de Romanos. Vamos ler Salmo, capítulo 69 também. Salmo, capítulo 69. Vou ler versículo 22 e 23. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço e a sua prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam, e fazem com que os seus lombos tremam constantemente, continuamente, com temor perante Deus. Então, a Bíblia é palavra como espada com dois gumes. Um que convence-se para a salvação, como este eleito, esta eleição segundo graça dos judeus. Outra que cega-se para a condenação. Vamos ler Hebreus capítulo 4. Deve saber este versículo, hein? Hebreus capítulo 4, vou ler o versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos tratar. Desculpa. Versículo 14 também. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Não é isto. Desculpa. Versículo 12. Desculpa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta palavra é como uma espada que entra no coração até a profundeza do coração para dividir. Quem está com Deus vai ficar. Quem é contra Deus vai ser deixado. Mas isso é a nossa obra, na nossa anda diário, segundo o Espírito, para este Espírito entrar no nosso coração, para deixar o pecado, matar Marco e deixar ou dar lugar ao Espírito para viver através de mim. Mas de outra maneira, esta espada dividir crentes e descrentes. Uma pessoa vai ouvir a palavra, esta espada, e acreditar, esta espada vai operar salvação na vida dele para receber Cristo, mas para outra, esta espada vai chegar e ele vai rejeitar Cristo, rejeitar esta palavra vai operar para a condenação dele. Vou procurar a palavra. Mas penso que a palavra é agudo. Esta espada tem dois gumes agudos. Penso que é isto. Espero que é isto.
mas para cortar facilmente. Esta palavra tem este poder. Então, mas o que é a resposta do homem? Deve ser receber Cristo. Deus tem este plano de Israel. Eles são rejeitados, mas há uma eleição. Agora, hoje, no nosso dia. Mas no futuro, os gentios vão deixar Deus também e Ele vai voltar para lidar-se com Israel novamente. Ele está a esperar. A igreja pode continuar por ser fiel, mas penso que estamos a chegar ao fim. Mas em qualquer momento Ele pode voltar também. Devemos ser prontos, servindo Deus com toda a nossa força. Segundo o Espírito Santo, andando segundo o Espírito Santo. Ok. Mas até a nossa próxima vez. Muito obrigado.